Em continuidade à solenidade, convidamos o professor Dr. Edson Luiz Piroli, coordenador executivo cessante do Campus Experimental de Ourinhos, para seu pronunciamento. Bom dia. Cumprimento nossa vice-reitora, professora Maísa Furlan, e na pessoa dela estendo meus cumprimentos aos demais participantes desta cerimônia. É um imenso prazer receber a todas e a todos na nossa casa, literalmente, e no campus da Unesp em Ourinhos. Este discurso será dividido em 3 partes. Agradecimentos, uma análise sintética da administração do campus que se encerra no dia 13, e na parte final, alguns comentários sobre nossa instituição e seu trato com suas unidades. Nos agradecimentos, quero iniciar com Deus, pelo suporte espiritual na luta para implantar um campus num dos períodos mais duros da história de nosso país e de nossa universidade. Em seguida, agradeço a minha base terrena, minha família, aos meus pais Ida e Domingos, meus irmãos Silvia e Marcos, meus sobrinhos Bruna e Tel, e ao mais que cunhado, amigo de longa data, Queca. Agradeço a Victória, minha primogênita, que se formou em Geografia no período em que estive à frente da direção do campus, arcando em alguns momentos com o preço de ser filha do gestor, que por necessidade do período, da universidade pública e do bom uso dos impostos pagos pela população deste estado, precisou ser firme em decisões urgentes. Agradeço a Valquíria, a caçula das meninas, que também se formou nesse período, que realizou dupla diplomação no exterior e que foi aprovada para o mestrado em nossa Unesp, na FCA, por compreender algumas ausências devido às demandas da Unesp. E agradeço ao Vinícius, o caçula da prole, que terminou o ensino fundamental e entrou no ensino médio durante este tempo, tendo que muitas vezes ficar sozinho em casa, porque as irmãs estavam estudando e o pai viajando, representando o campus e atuando pela Unesp. E falando em família, agradeço a Valdete pelos cuidados conosco nos últimos 17 anos, e pelo suporte para a minha atuação na pós-graduação da FCT em Presidente Prudente. Agradeço ao Silvio Enaga pelos socorros com o Vinícius sempre que precisei. E a professora Cris Peruzzi pelo suporte às meninas e suas dificuldades em minhas ausências. Agradeço a Marisa pelo amor e cuidados tão importantes neste período. Agradeço a cada um dos técnicos administrativos que apoiou, se sacrificou e se disponibilizou para ajudar a gestão a fazer a mudança de campus, implantar as estruturas no novo espaço e ajustá-las. Agradeço ainda a compreensão daqueles que mudaram de área por necessidade da Unesp e aqueles que não puderam ter seus pedidos de mudança atendidos, também por necessidade da Unesp, em função da falta de servidores para troca e ajustes de perfil. Agradeço especialmente ao amigo e ex-orientando, Dr. Júlio Demarque, primeiro supervisor da área acadêmica, e Adriana Rara Tavares, que o substituiu na segunda parte da gestão. Da mesma forma, agradeço ao Gustavo Coiradas, primeiro supervisor administrativo, e ao Leonardo Rori, que o substituiu na segunda parte da gestão. Vocês foram e são essenciais para que este campus funcione. Agradeço a cada membro do corpo docente pelos apoios e compreensão das dificuldades de uma gestão feita em época de crise, quando os recursos foram escassos e precisaram ser muito bem analisados antes de serem concedidos. Agradeço àqueles que, mesmo sobrecarregados, se dispuseram a fazer parte dos conselhos e comissões do campus. As professoras Luciene Risso, Fabiana Cunha e Carla Sena, pelas coordenações do curso e pelas trocas de experiências e apoios ao longo desta gestão. Também agradeço imensamente. Agradeço às alunas e alunos do curso de Geografia que apoiaram a gestão, que souberam trazer demandas e sugestões e que honraram os recursos neles investidos pela população do Estado, principalmente por aqueles que sequer tiveram a oportunidade de estudar em uma universidade pública, mas que pagam impostos altos e que por isso esperam que o fruto do seu suor e sacrifício seja valorizado por quem o usa, nossas alunas e alunos. Um agradecimento especial ao Fábio Domingues, pela direção segura, ao Rodrigo Fantinatti Carvalho, assessor da direção, pela disponibilidade e compromisso. Também aquele que, além de suas atividades de asa 2, pegou no cabo da enxada, no pulverizador, na roçadeira, no sistema de irrigação e que esteve junto no cuidado com as mudas recém-plantadas no campus, na busca de soluções para nossas carências e ainda fez mestrado durante esse tempo, sob a minha orientação, o Jackson Ferreira. Gostaria de destacar a presença do vereador Alexandre Dauage, o Zóio, que foi um grande
apoiador da nossa gestão, do nosso campus e da Unesp aqui em Ourinhos. Um agradecimento especial ao professor Marcelo Dornelles Carvalhal, pela parceria em todos os momentos da gestão. Preciso agradecer ainda ao professor Carlos Wilken, diretor da FCA, pelo empréstimo do caminhão para mudança, de máquinas e de pessoal para nosso socorro em vários momentos. Ao professor Celso Rodrigues, diretor da FMVZ, pelo apoio da AG Botucatu e pela parceria para a preservação do nosso ônibus. À professora Andréia Dorini e ao professor Dario Palmieri, diretora e diretor da FCL de Assis, pela seção de servidores operacionais. E a professora Maria Cristina Lima, a Kika, diretora da FMB Botucatu, pelos diversos apoios, principalmente à saúde de alunos e docentes do nosso campus. Na figura destes colegas, agradeço a diretoras e diretores de todos os campos da Unesp pelos apoios e suportes ao longo deste período tão difícil para todos. Faço um agradecimento especial à professora Patrícia Morganti, ao professor Guilherme Barros e ao professor Antônio Savi, colegas de registro, Rosana e Itapeva, que dividiram comigo as agruras de gerir campos experimentais em uma época em que, mesmo para as unidades consolidadas, as condições foram extremamente desafiadoras. Imaginem para campos que ainda são diferenciados em várias questões. Estes três, junto com o professor Josué Vieira e, posteriormente, com o professor Elmer Genaro de São João da Boa Vista, e comigo, viram o que é tentar desenvolver e consolidar campos em época de escassez de recursos. Agradeço ao vereador Alexandre Dauage pelo apoio contínuo e constante ao campus. Também ao vereador Vadinho, que esteve à nossa disposição sempre para nos ajudar. Agradeço ao secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Maurício Amorosini, e à presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, Minéia Casari, pela parceria na implantação do Centro de Educação Ambiental na área do campus e pela atuação conjunta na reestruturação do Condema do município de Ourinhos. Agradeço ainda ao prefeito municipal, Lucas Pocai, pelos apoios da Prefeitura Unesp. Agradeço ao professor César Leal pela parceria de longa data em aulas, projetos e inúmeras outras atividades. E aos comitês do Alto, Médio e Pontal do Paranapanema, pelos apoios na aprovação do Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão do Comitê Federal da Bacia do Rio Paranapanema, a quem também agradeço. Agradeço às minhas orientandas e orientandos da iniciação científica ao doutorado, que precisaram ter paciência para esperar os horários possíveis para suas orientações. Aqui quero prestar uma homenagem especial a Fernanda Bonfim Soares, orientanda de doutorado, que nos deixou aos 30 anos de vida, já aprovada na qualificação, cerca de um mês antes da defesa de sua tese. Seu trabalho está aguardando a finalização desta gestão para que eu o conclua e para que os resultados sejam divulgados. Não viveste e nem trabalhaste em vão, Fernanda. As amigas e amigos em geral, agora poderemos retomar nosso convívio com mais tempo e tempo de melhor qualidade. Maurício Lima, agora o barco vai criar escamas. No tocante à gestão do campus, posso dizer que foi um tempo de aflição. Um tempo em que a esperança precisou lutar com a realidade. Um tempo em que a fé precisou enfrentar as dificuldades estoicamente. Quando, em 2016, aceitei o desafio de concorrer à direção, sabia que o período que se avizinhava seria extremamente duro. Jamais imaginei, porém, que passaria pelos desafios e dificuldades que enfrentei como responsável pelo campus. Desde precisar pegar na enxada e na pá de pedreiro para plantar, carpir e construir, até gerir os reflexos de uma pandemia global, sobre uma comunidade esmagada pelas dificuldades de um campus, com alunos reduzindo, carreiras docentes estagnadas e técnicos administrativos assustados com os boatos de fechamento do campus, e com os riscos e reflexos da pandemia sendo geridos à distância por teletrabalho. Assumir a direção do campus em 2017, um dia útil após sua inauguração, e enfrentar o desafio de implantá-lo e estruturá-lo em uma das épocas mais complexas da história do país, sem recursos para bancar atividades básicas e construir estruturas fundamentais, e sem a possibilidade de contratação de servidores, ou sequer de repor aqueles que saíram, foi um ato de bravura. As dificuldades estavam também além dos muros. Não haviam linhas de ônibus implantadas, o bairro era novo,
fora da área urbana, sem iluminação pública nas ruas e avenidas de acesso, o que colocava nossas alunas e alunos sob riscos diários, principalmente no período noturno. Não haviam nem mesmo redutores de velocidade no trevo da rodovia SP-278, muito movimentada, que discentes da Unesp precisavam atravessar de dia e à noite a pé ou de bicicleta. O fato do campus contar com apenas um curso de graduação dificultou sobremaneira o atendimento pleno das necessidades de transporte urbano. Da mesma forma, foi quase impossível contratar serviços de cantina para atendimento da comunidade interna, pois a demanda reduzida não atraiu empreendedores para a implantação da mesma. E quando, após muita luta e sacrifícios, conseguimos uma, ela desistiu após alguns meses devido ao quase inexpressivo retorno financeiro. É preciso lembrar ainda das obras inacabadas nos prédios recém-inaugurados e dos problemas de construção que surgiram logo que a comunidade começou a usar os espaços. Estas deram muito trabalho à equipe. Da busca pelos consertos e conclusões que deveriam ser feitos por construtoras que faliram ao longo das obras, do respaldo jurídico da AJ e do apoio da APLO, passamos pelos ajustes e acertos e chegamos à obtenção dos AVCBs. Isso foi uma verdadeira epopeia. Hoje posso dizer com orgulho que todos os prédios do campus da Unesp de Ourinhos têm AVCB. Aproveito este momento para alertar aos gestores da universidade sobre a importância do monitoramento e da fiscalização diária de obras e das condições financeiras das construtoras, pois as empresas responsáveis por 2 das 3 obras faliram, e as finalizações de consertos, que seriam de responsabilidade delas, ficaram para ser geridas pelo campus, sobrecarregando ainda mais a pequena equipe e trazendo riscos jurídicos à Unesp. Outro tema que tomou bastante energia foi o enfrentamento de cobranças exacerbadas feitas por alguns alunos, que, por não entenderem as complexidades que envolvem a administração pública, chamaram imprensa para apontar problemas. Postaram mensagens negativas em redes sociais e atacaram a direção, como se esta fosse a culpada pela situação da universidade e do campus recém-inaugurado. Isto, somado a outros problemas, contribuiu para reduzir ainda mais a procura pelo único curso da unidade. Ao refletir sobre as condições enfrentadas durante a gestão, me dei conta de que, provavelmente, nenhum gestor da história dessa universidade assumiu a implantação de um campus em condições tão adversas. O gestor desta ou de qualquer outra universidade pública teve que tratar ao longo de sua gestão temas tão complexos como fechamento do campus recém-inaugurado e gestão de um único curso que a cada nova entrada tinha seu número de alunos reduzido. Ao mesmo tempo, poucos tiveram que defender um campus da própria universidade que o criou, por tanto tempo e com tão poucos recursos e argumentos favoráveis. Poucos passaram por situações como a do meu penúltimo ano da gestão, quando, no início de minhas férias, fui convocado para uma reunião em que seria tratada a possibilidade de fusão de campus e possíveis fechamentos de algumas unidades, e Ourinhos era o tema principal. O rescaldo dessa situação tomou quase todo o ano de 2019, e as consequências para a procura pelo curso de Geografia foram bastante graves. Ou, como no início de 2020, quando, no dia do retorno das férias, precisei participar de reunião do Conselho Diretor, em que se decidiria troca de vaga RD e DP por RTC, com outro campus. E, a partir daquele momento, participar de intensos debates internos sobre as condições do único curso do campus e das consequências para as carreiras dos docentes aqui lotados. Aquele período determinou uma série de dificuldades ao longo de todo o ano de 2020, entre as quais a suspensão do vestibular para o único curso do campus e a criação de uma comissão para avaliar a viabilidade do mesmo. E, como consequência, o afloramento de conflitos entre membros da comunidade e o aumento das incertezas quanto ao futuro do campus. E, para dificultar um pouco, além do já difícil momento, uma pandemia global. E, por outro lado, a pandemia também mostrou à nossa comunidade que, atuando profissionalmente e de maneira conjunta, com foco na atividade fim, é possível encontrarmos soluções, pois mesmo com a necessidade de mudanças radicais em toda a nossa forma de atuação, graças à visão da coordenação do curso de Geografia, do conselho do curso, dos docentes, das áreas de apoio acadêmica e administrativa, pudemos conduzir a situação de maneira relativamente suave, ministrando disciplinas à distância, com qualidade e sem perder ou atrasar significativamente semestres. Como legado da gestão que ora se encerra, deixo ao campus o exemplo de uma atuação comprometida e presente.
que demonstrou a importância da coragem no enfrentamento de questões complexas e da agilidade na busca de solução para os problemas, principalmente aqueles pequenos que têm potencial para se agigantarem se não resolvidos rapidamente. Também deixo a clareza das normas institucionais e das leis e a importância de seu cumprimento. E, sobretudo, o exemplo de uma gestão democrática que privilegiou o atendimento e a representação de todos de maneira igualitária, em detrimento da escolha de alguns indivíduos ou grupos. Como obras realizadas, destaco algumas como a conclusão da mudança do campus para as novas instalações, a conclusão e os ajustes nos prédios, a estruturação dos espaços de ensino, pesquisa e extensão, a construção de ligação entre a portaria e o prédio Rio Paranapanema, implantação de toldos ligando prédios e também para a proteção do nosso micro-ônibus, a parceria com a AG Botucatu para a manutenção e preservação do nosso ônibus, a ampliação e a manutenção da jardinagem, a assinatura de revistas e aquisição de livros para a biblioteca, além de equipamentos e materiais para a estruturação da mesma, inclusive passatempos para a comunidade. Destaco ainda materiais esportivos, equipamentos para a batucada, grama para o campo de futebol, mesas de pebolim e ping-pong, e recursos para apoio a alunos e suas organizações para eventos na nossa unidade e em outras da Unesp. Além disso, quero destacar que, com recursos próprios do campus, foi contratada psicóloga para atendimento dos nossos alunos em todo o período da gestão, uma empresa de jardinagem para a manutenção das áreas verdes e pagos inúmeros consertos e ajustes nos telhados, na casa de força, alarme de incêndio, estanqueamento de gás, tampas de bueiros e similares deixados pelas construtoras e pela fiscalização ineficiente das obras. Foram feitos convênios com universidades, ONGs, empresas privadas e com a Prefeitura de Ourinhos. Além disso, parceria com psicólogos e psiquiatras para apoio voluntário ao nosso corpo discente. Também foram feitas parcerias com a Central de Penas e Medidas Alternativas para a prestação de serviços comunitários em nosso campus, e com o proprietário rural vizinho para a roçada de áreas da nossa unidade. Com o INPE para a modernização da nossa estação climatológica, com o IBGE para a manutenção do ponto da rede de monitoramento contínuo, com a Agência Nacional de Águas para cursos em nosso campus, e também tivemos treinamento ministrado pela Jota na nossa unidade para que técnicos administrativos e docentes conhecessem como funciona exatamente a estrutura interna da instituição. Pedimos obras ao governador, ao prefeito da cidade, a deputados, ao presidente da Comissão de Orçamento da Alesp. Nesta, elas foram aprovadas na primeira fase, mas ainda não tivemos o recebimento de nenhuma no campus. Também foram feitas solicitações de apoio à reitoria, à Receita Federal para a doação de barcos e equipamentos para pesquisa apreendidos, que ainda estão em trâmite. Com colegas coordenadores executivos, conseguimos o direito ao voto para estes no CO. Com muita perseverança, conseguimos convencer a Prograde a adotar o Enem para preenchimento das vagas que sobram do nosso vestibular. Conseguimos a aprovação por parte do Comitê Federal da Bacia do Rio Paranapanema para apoio na criação do Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão no campus da Unesp de Ourinhos. Implantamos, em parceria com a Prefeitura de Ourinhos, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, o Centro de Educação Ambiental do município na área do campus. Adquirimos materiais e equipamentos para laboratórios e para grupos de pesquisa, além de financiar atividades e projetos de extensão. Realizamos ajustes na distribuição de servidores técnicos administrativos, visando a adequação de perfis e atendimento a pedidos, também para adequar as atividades aos perfis contratados. Contratamos empresa de limpeza e, após muito esforço, contratamos também serviços de cantina, que atuaram por um tempo na unidade. Substituímos por problemas técnicos as empresas de vigilância, portaria e de manutenção do elevador. Neste contexto, cumpri a liturgia do cargo. Respeitei e tratei todos de maneira igual. Tão igual que pedia para que todas as reuniões fossem agendadas, para que todas as pessoas pudessem ter um tempo exclusivo para o seu atendimento. E como contribuição à universidade, gostaria de propor aqui uma breve reflexão. Após anos fazendo parte do CO, digo aos membros deste e à gestão da Unesp que é preciso ver nossa instituição como um todo. A Unesp precisa decidir se quer mesmo ser uma universidade única e trabalhar nessa direção. Não é possível continuarmos a ter campos diferentes, com normas diferentes e até tratamentos diferentes, como ocorre com os campos experimentais, há quase 18 anos.
Não seremos uma das melhores universidades do mundo enquanto houverem discrepâncias entre campus e entre servidores. Não se pode admitir que hajam campos sendo dirigidos por diretores e outros por coordenadores executivos. Não é admissível que em campos consolidados existam diretores administrativos e acadêmicos e nos experimentais supervisores. As responsabilidades administrativas e legais são as mesmas para todos nós. A formação dos nossos alunos, os diplomas que concedemos têm o mesmo valor. Então, por que todos os cargos nos campos experimentais ainda recebem gratificações menores? E por que ainda existem campos experimentais? Repito aqui parte da fala que fiz no CO de fevereiro de 2021. Muita gente na Unesp vive, trabalha e luta por um mundo menos desigual. Então, como aceitar que dentro da própria universidade, locus da vanguarda intelectual, cultural e dos discursos de igualdade, sejam mantidos por quase 18 anos colegas e alunos tratados de maneira diferenciada? Como aceitar que docentes sejam cobrados iguais aos das unidades consolidadas, sem terem sequer a possibilidade de um trabalho próximo com colegas de outros cursos, para trocarem ideias, experiências e partilharem projetos de pesquisa, extensão e ensino? Como aceitar que um docente, para estar credenciado na pós-graduação, tenha que viajar, muitas vezes com seus recursos, seu veículo e correndo os riscos das estradas por horas a fio? E quando um docente sai de Ourinhos para atuar na pós-graduação em outro campus, o campus de Ourinhos fica ainda mais enfraquecido. Como considerar normal que alunos de um campus que só tem um curso não tenham nenhuma possibilidade de convívio com colegas de outras formações, que não tenham vida acadêmica plena, que não tenham nem sequer uma cantina, porque o público de tão reduzido não estimula ninguém a nos prestar esse serviço? E agora, finalizando, peço desculpas pelo alongamento da minha fala, mas eu precisava deixar este registro, talvez a minha última oportunidade. Eu tenho me perguntado, que tempos foram esses? Creio que serão necessários anos para que a verdadeira e profunda dimensão deste período seja compreendida. Mas o tempo não para, é preciso continuar, é preciso retomar a carreira e a vida nas suas múltiplas dimensões. Obrigado a todas e a todos. Foi um privilégio ter estado com vocês.